Vocês que estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com vocês, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos pela fé, pela esperança, pela confiança, no nome desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso, supremo Criador de todas as coisas, o Deus que nos tem dado vida, que nos tem dado vitórias. Por isso estamos aqui nesta noite para exaltar o nome dEle, para bendizer o nome dEle e para adorá-lo na beleza da sua santidade. Que você possa permanecer comigo, permanecer na presença de Deus, porque no decorrer dessa transmissão eu creio que o Senhor nosso Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa a sua situação. Eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele muda sentenças. Ele é poderoso para mudar sentenças. Ele é poderoso para mudar situações. Ele é poderoso para transformar, para libertar. Glória a Deus. Só Ele pode fazer aquilo que é impossível aos olhos dos homens. Por isso, creia e confia que a situação que você se encontra não vai prevalecer, porque o Senhor, com certeza, Ele vai entrar com providência na sua vida. De repente, você está passando por uma situação de angústia, de dor, de tristeza, devido a tudo que você tem passado, tudo que você tem vivido, mas eu quero dizer para você que há uma esperança em Jesus Cristo para mudar toda e qualquer situação, para transformar maldição em bênção, para derrotar todo o poder maligno da enfermidade, todo o poder das trevas. Então creia que nesta noite o Senhor nosso Deus, Ele tem uma bênção especial para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Permaneça firme na presença do Senhor, esteja conosco no decorrer dessa transmissão e com certeza a sua situação vai mudar para melhor e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, da sua casa e da sua família. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo por estarmos mais uma vez na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, e os teus servos e as tuas servas aonde quer que estiverem. Mas, Senhor, visita também aqueles que ainda não te conhecem. Visita também aqueles, meu Pai, que ainda não estão andando com o Senhor. Aqueles que, apesar de te conhecer, estão afastados de ti. Estão parados no caminho. Meu Deus, tem misericórdia deles e contempla cada um deles nesse momento. E concede a eles uma nova chance, meu Pai, em nome de Jesus. Dai a eles, meu Pai, uma nova chance. Conceda a eles força, para que eles possam retornar à tua presença, para que eles possam voltar, Senhor, a estar na tua casa, a estar em comunhão perfeita com o Senhor. Meu Deus, visita cada um agora. Visita aqueles que estão no lar, aqueles que estão hospitalizados, que estão encarcerados, aqueles que estão, meu Deus, nas casas de recuperação, os que estão nos asilos, que estão nos albergues, as criancinhas que estão nos orfanatos. Meu Deus, visita, Senhor, e opera na vida de cada um. Senhor, eu te peço que visite também aqueles que estão vivendo ao relento pelas ruas da cidade, aqueles que estão vivendo em barracas e embaixo de pontes, de viadutos e embaixo de marquises, porque não tem onde morar, não tem para onde ir. Mas o Senhor é poderoso para conceder a eles uma oportunidade de ainda ter uma casa onde eles possam morar, onde eles possam viver juntamente com seus familiares. Eu te peço que o Senhor os liberte, que o Senhor os cure, que o Senhor os transforme e que o Senhor conceda a eles, Pai, forças para que eles possam vencer o inimigo das nossas almas, vencer o vício, vencer toda a força maligna oculta e que eles possam permanecer na tua presença
até o dia glorioso da tua vinda. Eu oro, meu Pai, por esta pessoa que está enferma, que está no hospital, que precisa do socorro do Senhor. E eu quero colocar nas tuas mãos nesse momento, meu Pai, aquela criança que está internado, o neto da irmã Cineia, filho da Samira. Eu coloco aquele bebê nas tuas mãos. Oro pela irmã Noêmia, por todos os demais irmãos que estão enfermos. E eu peço uma bênção, eu peço a libertação, a cura e o milagre pelo teu poder. Deus eterno, todos aqueles que estão conosco nesse momento, precisando de uma bênção especial, precisando de um milagre urgente, meu Pai, porque não dá para esperar mais. O Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade. Por isso visita com cura e com milagre, visita com libertação, visita com transformação de vida e com quebrantamento de coração. Meu Deus, eu peço que o Senhor tome também o nosso país, o Brasil, em tuas mãos, as autoridades constituídas do Brasil. Deus eterno, toma em tuas mãos, faz a tua obra na vida de cada um. Concede, meu Pai, a cura, o milagre, àqueles que estão enfermos. Traz de volta aqueles que saíram da tua presença. Levanta aqueles que estão caídos no caminho e desperta cada um que está acomodado, que está desapercebido. Meu Deus, eu peço a tua presença e no decorrer dessa transmissão, o Senhor esteja operando na vida, no lar, na família de cada um. O Senhor esteja abençoando também o trabalho de cada um, o meio de vida de cada um. Faça a obra, Senhor, pelo teu poder, para a glória do teu nome. Manifesta-te, ó Deus, em nome de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor é aquele que visita. O Senhor é aquele que não nos desampara. Glória a Deus. Em toda e qualquer situação que estivermos vivendo, o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Glória a Deus. Eu quero ler juntamente com vocês no livro do Apocalipse. Glória a Deus. E o capítulo 21, que diz assim, o texto diz assim, o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Louvado seja
nome santo do Senhor. O apóstolo João estava ali na ilha de Patmos, cumprindo pena, como se fosse um dos piores marginais. Ele estava exilado, ele foi tirado do meio dos seus e levado para a ilha de Patmos, um lugar deserto, um lugar perigoso, onde habitavam os piores animais. Mas ali onde ele estava, totalmente sozinho. E às vezes a gente também pensa assim, que estamos abandonados, que estamos sozinhos no mundo, que estamos desamparados. Mas como nós servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, nós chegamos à conclusão de que nós não estamos sós. Segundo a palavra de Deus, não estamos sozinhos. E o apóstolo João estava ali, separado de todos os seus irmãos, de todos os seus conhecidos, mas ninguém pôde separá-lo do Deus vivo, do seu Criador. Ninguém pôde separá-lo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E estando ali naquela ilha sozinho, diz a palavra de Deus que João teve visões. O Senhor revelou para ele os mistérios de tudo que ainda vai acontecer na face da terra. E neste capítulo, que é o capítulo 21, João ele fala que ele viu um novo céu. Ele viu uma nova terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Louvado seja Deus. João ele teve uma visão do que seria no futuro. Porque foi o que Jesus disse a respeito dele. Quando Jesus falou como seria o futuro dos demais apóstolos. E ele disse que o João, ele permaneceria até que Jesus viesse. No momento ninguém entendeu, mas João foi o que viveu mais do que todos eles. Apesar que preso, apesar que depois exilado naquela ilha, mas o Senhor estava com ele. E ali naquela ilha o Senhor revelou para ele tudo que ia acontecer no final dos tempos, tudo que ia acontecer com a igreja e tudo que ia acontecer na terra. E João pôde ver que tudo que ele estava vendo naquele momento era novo. Ele disse: eu vi um novo céu, uma nova terra. Glória a Deus. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso foi uma visão. Apesar que nem todos acreditam em visão, nem todos acreditam que Deus revela o profundo e o oculto para o seu povo, mas é dom de Deus revelar para o seu povo, revelar para aqueles que andam na presença dele, o presente, o futuro, tudo aquilo que nós não sabemos. O Senhor
é poderoso para nos revelar, para nos mostrar. Glória a Deus. E João viu. Ele viu a Nova Jerusalém. Ele disse que eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, quer dizer, enfeitada, né? Adereçada, cheia de enfeites, preparada para o seu marido, como uma esposa, preparada como uma noiva, preparada para o seu marido. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Graças a Deus. Porque todo ser humano pode ter o privilégio de habitar com Deus por toda a eternidade. Mas é como eu sempre digo, que para que isso aconteça, nós temos que aprender e começar a caminhar com Jesus nessa terra. Enquanto estamos nesse corpo, temos que ouvir a sua palavra, temos que crer na sua palavra, aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador, viver com ele, andar com ele aqui na terra, obedecermos a sua palavra para que um dia possamos também morar nesta cidade. Porque aqueles que tiveram o privilégio de ver esta cidade, de conhecer esta cidade, eles dizem que ela é linda, que é maravilhosa. E João teve esse privilégio. E no livro do Apocalipse ele faz uma narração de tudo que ele viu, a visão que ele teve de Jesus glorificado, tudo que vai acontecer no final dos tempos. João ele teve o privilégio de ver tudo isso. Os outros discípulos partiram dessa terra antes dele e não tiveram o privilégio que João teve. Mas graças a Deus, porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. O nosso Deus é Deus que fala, é Deus que revela, é Deus que ouve, é Deus que enxerga, é Deus que sabe todas as coisas. E a palavra de Deus diz que João, ele viu o tabernáculo de Deus. E ele diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, quer dizer, a união de Deus, o habitar de Deus juntamente com os homens, com os seres humanos. Pois com eles habitará. Louvado seja Deus. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jesus, antes de subir ao céu, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco hoje, vai estar conosco para sempre. Enquanto nós estivermos na presença dele, ele vai estar conosco. Se nós sairmos da presença dele, ele também não estará mais conosco. Por isso é importante estarmos com ele hoje, procurarmos andar com ele hoje, servi-lo hoje, viver com ele hoje, se quisermos viver com ele por toda a eternidade. E a palavra do Senhor diz: e eles serão meus. Aliás, e eles serão o seu povo, diz o Senhor. E o mesmo Deus estará com eles
e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo isso que acontece nos dias de hoje, tudo isso que nós passamos no dia de hoje, naquele tempo não vai existir mais. Não vai existir mais essa terra, não vai existir mais o céu que enxergamos, mas vai ser um novo céu, uma nova terra. Tudo vai se fazer novo. E o Senhor vai habitar com o ser humano que Ele criou, para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. João disse, as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A promessa de Deus. Para se cumprir, quando estivermos para sempre na presença dele. Não vai haver mais lágrimas. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Tudo que nós já choramos, tudo que nós ainda viermos a chorar, o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas, porque não vai haver mais choro. A palavra do Senhor diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. De todas as situações difíceis que o ser humano enfrenta na face da terra, de todas as lutas que o ser humano tem desde que está sendo gerado, a pior coisa que acontece na vida do ser humano, que causa mais dor, que causa mais choro, mais gemido, mais sofrimento, é a dor da separação. A dor que todo ser humano sente por causa da morte. A morte, ela traz uma dor muito forte, que é a dor da alma. Então, quem já passou sabe como é difícil. Mas a palavra do Senhor diz que não vai haver mais dor, que ninguém vai chorar mais. Ninguém vai sentir mais dor, ninguém vai sentir mais tristeza, porque a morte não vai existir mais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos os inimigos de Deus e todos os inimigos do ser humano serão vencidos pelo Senhor. E o último a ser vencido será a morte. Porque a morte veio através do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva não foram feitos para morrer. Mas, infelizmente, eles vieram a pecar, a desobedecer a Deus. E, por causa do pecado, eles experimentaram a morte. Porque a palavra do Senhor nos fala lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. É a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a morte ela veio por causa do pecado de Adão e Eva. E toda a humanidade paga esse preço. Às vezes as pessoas
planejam tanta coisa para o futuro, se preparam tanto para o futuro, e muitas delas não conseguem nem alcançar o que elas tanto guardou, o que elas tanto preparou para o seu futuro. Porque a vida está nas mãos do nosso Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele que dá a vida e é Ele que permite que a vida seja tirada. Devido a isso, todo ser humano acaba sofrendo a dor da perda, porque é a dor que mais dói no nosso interior. Mas a palavra do Senhor continua dizendo: e o que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus. Jesus é a fonte da água da vida. Glória a Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, ele conversando com a mulher samaritana, ele pediu água. Ela estava ali, ela foi até ali tirar água naquele poço e Jesus estava ali assentado. E quando ela chegou para tirar água, Jesus pediu que ela desse a ele um pouco de água para que ele pudesse beber. E ela disse: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Glória a Deus. Jesus disse para ela que se ela lhe pedisse, ele poderia lhe dar da água da vida. Glória a Deus. Porque Jesus é a fonte das águas vivas. Glória seja dada ao seu nome. Aquela mulher, a partir daquele momento que ela teve o encontro com Jesus, que ela passou a conhecer Jesus. Apesar de Jesus ser judeu e ela ser samaritana, Jesus, ele não teve preconceito algum de conversar com ela. Jesus queria que aquela mulher conhecesse o poder de Deus e que ela soubesse que ele, com certeza, era enviado e foi enviado por Deus. E a partir dali, conversando com ele, aquela mulher creu. E ela saiu a anunciar para todos os samaritanos que ela havia encontrado o Messias. E todos saíram ao encontro dele. Jesus é a fonte das águas vivas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que ele diz: e quem quiser, beba de graça. Quem tiver sede, beba de graça. Lhe darei da fonte da água da vida. Jesus diz: quem beber desta água, falou para a mulher, vai ter sede da água do poço, da água que sai das torneiras também. Mas Jesus disse: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz: está cumprido. Tudo já se cumpriu. Nesse tempo que João teve essa visão, ele conseguiu ver tudo que ia acontecer no final dos tempos. E no versículo 7, Jesus disse para ele: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A palavra de Deus diz que o lago de fogo e enxofre está preparado para o diabo e seus anjos. E também para todos aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida. Glória a Deus. E aqui, neste versículo, que é o versículo de número 8, do capítulo 21 do Apocalipse, do livro do Apocalipse, Jesus dá uma lista daqueles que daqueles que vão ser lançados no lago de fogo, daqueles que não vão conseguir entrar no reino do céu. Vão ficar de fora. Todos estes que praticam estas coisas que está escrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21, e versículo de número 8. Glória a Deus. E eu, pela misericórdia de Deus, Deus já me deu a visão do lago de fogo e enxofre. Logo no começo da minha conversão. Logo que o Senhor me despertou para os dons de revelação. O Senhor me mostrou o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Metade água, metade enxofre. Foi muito horrível. Foi terrível essa visão. Porque eu vi as pessoas entrando para se apresentarem diante de Deus na sala onde havia no lugar onde havia o julgamento. O calor era tão forte que vinha de dentro daquele recinto que a gente não aguentava nem passar na porta. É um calor muito, mas muito maior, muito mais forte do que o calor de quando está fazendo 50 graus, que a gente acha insuportável. Ou quando está fazendo 40 graus, que a gente acha que está muito forte. O calor que se sente, o calor que eu senti só de passar na porta, era insuportável. Aí eu pensava, como alguém vai aguentar entrar nesse lugar? E eu observava que aqueles que entravam não saíam. Então eu pedi para o Senhor me mostrar o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Então o anjo do Senhor me levou por trás daquele recinto. Eu sabia que tinha alguém lá dentro daquele recinto. E o anjo me levou por fora. Demos a volta por fora daquele recinto e quando chegamos do lado, havia o lago de fogo. Então, eu entendi que as pessoas que estavam entrando ali, naquele recinto, elas estavam sendo julgadas e lançadas no lago de fogo e enxofre. E elas gritavam, choravam
e aquelas labaredas enormes de fogo subindo, e as pessoas em desespero dentro daquele lago de fogo. E aí foi o momento em que o Senhor começou a me despertar para pregar esta palavra, para falar com as pessoas a respeito do céu, a respeito do sacrifício de Cristo no Calvário pelo ser humano, a respeito desse Jesus que é o único que pode salvar, que é o único que pode libertar e transformar e livrar o ser humano do lago de fogo. Porque a palavra de Deus diz que serão lançados neste lago todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Glória a Deus. Porque aqueles cujos nomes estão no livro da vida não vão ser lançados no lago de fogo. E para que o nome esteja lá, nós precisamos andar com Jesus aqui na terra, viver com Ele aqui, para que possamos viver com Ele por toda a eternidade. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê este privilégio, que o Senhor te dê esta oportunidade e que você abrace com todas as suas forças a oportunidade de estar andando com Jesus, servindo a Ele aqui na terra, andando com Ele, vivendo na presença dEle, obedecendo a palavra dEle na terra, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E você que já andou com Jesus, já viveu com Ele aqui na terra, sabe quem Ele é, mas se afastou dele, é tempo de você voltar. Porque a partir do momento que você se afastou de Jesus, o seu nome foi apagado. Mas se você voltar, o seu nome vai tornar a ser escrito no livro da vida. É a única maneira de escapar do lago de fogo e enxofre. O nosso Deus, ele é muito direto naquilo que ele fala para a gente. Deus, ele não faz, como é que fala? Ele não tem aquele... Quando ele fala com a gente, ele fala claramente. E ele fala de uma maneira que a gente entenda. Ele não fica fazendo rodeios. Ah, porque eu não sei se é assim, porque eu não sei como é que deixa de ser, talvez seja assim, talvez seja desse jeito. Não, o Senhor, ele vai direto no assunto. Por isso que eu gosto desse Deus, eu amo esse Deus. Porque geralmente quando você vai conversar com a pessoa não quer falar a verdade para você, ela fica fazendo rodeios. Ai, não sei, não estou sabendo como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, mas não quer falar a verdade, então fica te iludindo. Eu sempre falava com meu marido quando ele era vivo, e sempre falo para os meus filhos, os meus netos também. Por mais dura que seja a verdade, por mais que a verdade nos doa, eu ainda prefiro a verdade. Por mais que a verdade nos traga sofrimento, mas é melhor viver a verdade do que a mentira. Porque não adianta iludir as pessoas. Não adianta falar, mas Deus é bondoso, é amoroso. Ele é tudo isso sim. E é por amor que ele veio. Por amor que Deus enviou Jesus Cristo. João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. Ele ama. É porque ele ama o ser humano. É que ele enviou Jesus para morrer naquela cruz por cada um de nós.
Mas o ser humano precisa reconhecer isso e valorizar realmente o sacrifício de Cristo. Porque não adianta esse negócio de ficar fazendo rodeios. Talvez seja isso, talvez seja aquilo, porque Jesus é tão bom, ele não vai deixar ninguém fora da cidade santa. A palavra é fiel e verdadeira. Ficarão de fora, ele disse. Ficarão de fora. Se você tem alguma dúvida, leia Apocalipse 21, 8. Então você vai entender quantos vão ficar de fora. E quem vai ficar de fora. E procure sair desta lista dos que vão ficar de fora. Procure andar na presença do Senhor, para que você não fique de fora, mas para que você possa entrar na cidade santa pelas portas. Porque alguns vão ficar de fora. E o Senhor já deixou bem esclarecido quem vai ficar de fora. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Talvez você esperasse que eu trouxesse uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra que viesse levantar o seu autoestima, que fizesse com que você se sentisse mais privilegiado, mais amado. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado em verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Jesus não engana ninguém. Então, como pregadores da palavra de Deus, não podemos também enganar ninguém. Nós temos que falar a verdade. A verdade às vezes dói, mas é melhor ouvir a verdade do que viver na mentira. A pior coisa é ser enganado. Se existe uma coisa que eu detesto, é engano. É espírito de engano. É as pessoas que gostam de enganar as outras. Faz de conta que está tudo bem, passa a mão na cabeça da pessoa, mas na verdade não está nada bem. Por trás estão maquinando como vão destruir, como vão derrubar aquela pessoa. Isso é horrível. Isso é maligno. Então, qualquer coisa, fulano, é isso. Você precisa melhorar, você precisa mudar a sua maneira de ser, que não pode ser desse jeito. Fala a verdade. Não fique passando a mão na cabeça do filho, o filho está fazendo coisa errada e você aceitando. Converse, fale a verdade. Parece que na hora de falar a verdade as pessoas têm medo. Medo que a pessoa fique ofendida, medo que a pessoa não queira mais falar com ela. Então fica iludindo, passando a mão na cabeça da pessoa. Chega até a falar que gosta da pessoa, que é amigo, que é muito amigo, mas na verdade quando é preciso demonstrar que realmente é amigo, desaparece, faz de conta que nunca viu aquela pessoa. É terrível. O engano é uma das piores coisas que acontece na vida do ser humano. É a mania que o ser humano tem de querer enganar os outros. Na frente da pessoa, trata a pessoa muito bem, mas por trás, pelas costas, fala mal, critica, fala coisas assim que só Deus para ter misericórdia. Por que não fala a verdade? A palavra de Deus diz para nós falarmos a verdade uns com os outros, como servos de Deus. Esse negócio de ficar bajulando e não falar a verdade, não é de Deus, não. Eu falo como meu neto fala.
Vó, isso que fulano fez é de Deus? Ele pergunta. As crianças, adolescentes, né? É de Deus? Desde criança eles são assim, eles perguntam. Isso que o fulano está fazendo é de Deus? Que a gente tem que falar a verdade para eles. E quando é de Deus eu falo que é, e quando não é eu falo que não é. E fulano está falando desse jeito? Ele está falando de Deus? Não, não é de Deus não, é dele. Está falando da carne, não é Deus que está falando na boca dele não. Glória a Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê sempre uma nova chance, uma nova oportunidade. Que possamos nos achegar a Ele cada dia mais. Que possamos procurar fazer a vontade dEle. Sermos mais sinceros. Falarmos a verdade uns com os outros. Porque é um tal de esconder isso, esconder aquilo, falar coisas boas, quando na verdade a gente sabe que não é tão bom. A verdade dói, machuca. Mas é melhor ouvir a verdade do que ficar enganado. Ser enganado é muito ruim, é triste. E o nosso Deus não deixa ninguém enganado, não. Se tem algum servo de Deus vivendo um evangelho de engano aqui na terra, achando que pode andar do jeito que quiser, fazer tudo o que quiser, e mesmo assim o Senhor vai aceitar, porque o Senhor perdoa, porque o Senhor é amor. Ele é amor e Ele perdoa. Mas para ele perdoar, é necessário ter arrependimento. E é necessário a pessoa querer mudar a sua maneira de agir, se ela estiver agindo de maneira errada. Porque não adianta pedir perdão agora e daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Glória a Deus. Leia Apocalipse capítulo 21. Mas leia todo o capítulo 21. E você vai entender melhor tudo aquilo que o Senhor está falando com a gente nesta noite. Ele está falando com você através da minha pessoa, mas está falando comigo também. Porque cada um de nós que almejamos morar no céu, temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Temos que andar em obediência à palavra de Deus, se quisermos morar no céu. Agora, se nós não quisermos morar no céu, então nós estamos perdendo o nosso tempo. Frequentando uma igreja, às vezes renunciando a muitas coisas que o mundo oferece. Mas se nós não almejamos morar no céu, então não adianta. Porque a primeira coisa que nós devemos sentir no nosso coração é o desejo de morar no céu. É o desejo de estar com Cristo por toda a eternidade. É o desejo de subir no arrebatamento da igreja. Que hoje em dia parece que as pessoas têm medo de falar sobre o arrebatamento. Se fala muito pouco, se prega muito pouco a respeito do arrebatamento da igreja. Se for para servir a Jesus somente aqui na terra, como Paulo disse, se nós confiarmos no Senhor somente para obter as coisas que diz respeito a essa terra, para obter as bênçãos que nós podemos ter nessa terra, andando com Ele, se for para esperarmos nele só para obtermos as coisas que este mundo oferece de melhor, então não adianta. Ele disse, se eu confiar no Senhor somente para obter as coisas concernentes a este mundo, eu serei o mais miserável de todos os homens. E é isso mesmo. Se nós formos confiar no Senhor e querermos andar com o Senhor para obtermos somente as bênçãos que nós precisamos para viver nessa terra, nós seremos os mais miseráveis de todos os seres humanos.
Mas a nossa esperança no Senhor não se resume apenas nas coisas que este mundo oferece, nas coisas que podemos ter aqui na terra, das bênçãos que Ele pode nos dar aqui na terra. Mas nós esperamos alcançar e viver num novo céu e numa nova terra. Nós queremos muito mais do que ter mansões nessa terra, do que ter iates e tantas outras coisas e ficarmos ricos e cheios de dinheiro em cada banco. Nós queremos ter uma vida eterna. Porque lá no céu não vai entrar iate, lá não vai entrar mansão. Meu Deus, lá não vai entrar mansão. Lá não precisamos de nada disso. Glória a Deus. Então vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. O Senhor não vai nos deixar passar fome se nós andamos com Ele nessa terra, se nós servimos a Ele. Ele não vai nos abandonar. Se a porta estiver fechada, Ele vai abrir. Porque Ele é o nosso Deus, Ele conhece a nossa necessidade. E Ele é Deus de toda a provisão. Seu nome é Jeová Jiré, um de seus nomes. Glória a Deus. Então não se preocupe, não. No Salmo 37, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pare de se preocupar com o que vai acontecer amanhã, ou daqui a um mês, daqui a um ano, daqui não sei quanto tempo. Se preocupe em andar na presença do Senhor hoje, agora, a partir de hoje. Porque o dia de amanhã só pertence ao Senhor e não a nós. Nós não sabemos se amanhã vamos estar ainda aqui na terra, ou se o Senhor já veio, ou se nós já partimos para a eternidade. Porque isso pode acontecer a qualquer momento. A gente tem visto isso acontecer o tempo todo. Então vamos cuidar da nossa salvação, da salvação da nossa alma, porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E é através do corpo que nós temos que crer no nome do Senhor e obedecer a sua palavra e andar com Ele aqui na terra, para que possamos um dia viver com Ele por toda a eternidade, porque nós temos uma alma vivente. A nossa alma não morre. Corpo, sim. Então vamos nos preparar para esse dia. Como igreja, não vamos ficar achando que estamos aqui no mundo a passeio, não. Estamos aqui em nome de Jesus para fazer a vontade do Senhor, para cumprir a nossa missão aqui na terra, para vivermos com Ele aqui na terra, para um dia também morarmos com Ele por toda a eternidade. Guarde essa palavra no seu coração e creia no poder desse Deus maravilhoso, que enquanto estamos aqui na terra, Ele nos guarda, nos protege, nos dá vitória, Ele cura, Ele liberta, Ele abre portas mesmo onde elas não existem. Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então não duvide do poder desse Deus e creia que mesmo que a sua situação seja a mais difícil do mundo, Ele pode mudá-la para melhor. Ele pode trazer à existência o que não existe. Porque Ele é Deus Criador. Louvado seja o seu nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Leia o livro do Apocalipse. Leia sem medo, sem susto. Porque alguns não gostam de pregar neste livro e não gostam que alguém fale a respeito do que vai acontecer no final dos tempos. Porque alguns na igreja não gostam, porque dá medo, sabe? As pessoas ficam com medo. Não. Medo vai ser no dia que Jesus voltar. Se essas pessoas não souberem o que vai acontecer e se elas não se prepararem, aí que vai ser terrível.
E terrível também para aqueles que estavam com a responsabilidade de ensiná-las e não ensinou, que podia ter falado e não falou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0h. Convide pessoas para se inscrever também. E ao se inscrever, não se esqueçam de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai te notificar que estamos ao vivo e você vai poder estar participando da nossa live e também estar orando juntamente conosco, meditando na palavra de Deus. E você que receber as bênçãos de Deus pode testemunhar também. E você pode, através do nosso WhatsApp, colocar seu pedido de oração. E nós vamos estar transferindo para os nossos cadernos de oração e vamos estar orando no decorrer, no momento em que iniciamos a transmissão e também no finalzinho. E vamos estar orando também no decorrer da madrugada e no decorrer do dia. Glória a Deus. Os horários que eu prefiro e sempre escolho para estar orando. Se você quiser estar orando junto comigo, apesar que eu não transmito a oração, eu geralmente oro depois que termino a transmissão, lá pelas 2h30 da manhã, 3h. Geralmente eu oro num horário que a gente sabe que é um horário estratégico, às 6 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde e à meia-noite juntamente com vocês. Glória a Deus, que Deus nos dê a sua graça e que possamos permanecer firmes na presença do Senhor até o dia glorioso da sua vinda. Aqueles que já dormem no Senhor já estão descansando das suas obras, diz a palavra de Deus. Então nós que ainda estamos aqui, vamos continuar até que o Senhor venha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos daqui a pouco estar orando a nossa oração, finalizando a nossa transmissão. Mas você pode estar colocando seu nome na nossa oração, ou o nome de alguém da sua família que está precisando. E não vamos nos esquecer de continuar orando pelo Brasil, orando ainda por Israel, orando por todos os países que estão em guerra, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos seus servos, das suas servas que estão passando por momentos difíceis. Nós sabemos que o Senhor é Deus que garante a nossa vitória. Você pode também participar do nosso jejum, que está lá, o nosso tema no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. É o jejum da jornada feliz. E você poderá estar fazendo esse jejum em favor da sua casa, da sua família, para que o Senhor esteja abençoando sua casa, sua família e tudo que é de você, tudo que você possui na terra. O Senhor pode guardar e abençoar. Glória a Deus. Então faça isso. Com certeza você vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo que o Senhor tem te dado. Vitor Vicente, ele pede oração por sua família. Vamos estar orando pelo irmão Vitor, pela sua família. Glória a Deus. Alessandra Arruda, ela pede oração pela vida dela, familiares, em especial para sua mãe, Maria da Conceição, que está com câncer. Alessandra. Vamos estar orando, Alessandra. Vamos estar crendo no socorro de Deus que é presente. Muitas vezes, numa hora dessa, falta socorro da parte daqueles que nós contávamos com eles. Mas o socorro do Senhor não vai faltar, com certeza. Ele vai estar presente, vai estar ajudando a sua mãe nesse momento tão difícil e a todos vocês da família.
Andrade pede oração por Halide Cristiano. Halide Cristiano. Rosimeire pede oração para sua família, para seus filhos. Vamos estar orando também para Rosimeire. Glória a Deus. Adelso pede oração para sua família, para sua esposa, Alcione, que ela foi para a casa da mãe dela e não quer voltar. Meu Deus. Adelso. Está orando, irmão Adelso. Se coloque em oração. Repreenda o demônio da separação. Vamos estar orando. E você ore na sua casa. Clame ao Senhor pela madrugada e tenha certeza de que a obra é do Senhor. Lucelena pede oração por causa da justiça, pede oração por seus filhos e ela pede uma palavra. Lucelena? Glória a Deus. Deus te abençoe, Lucelena, que o Senhor te guarde, te dê a vitória. Vamos estar orando nessa oração. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. É o Salmo 3, o versículo 8, viu, Lucelena? A salvação vem do Senhor. E sobre o seu povo seja a sua bênção. Leia o Salmo 3. E o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Salmo de número 3 para você. Ana Regina pede oração por libertação de obra de feitiçaria. Ela pede oração por Fernando. Ela pede também uma palavra. Está orando, Ana Regina, pela seus pedidos de oração. Vamos crer no poder do nosso Deus que o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. É Isaías 28, versículo 26. Leia Isaías 28, Ana Regina. E o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Vitor Vicente pede palavra. Vitor Vicente. Glória a Deus. Está frio aqui em Mogi das Cruzes, estado de São Paulo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. Viu, irmão Vitor? A palavra diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, quer dizer, ficar irado o tempo todo, irado o dia todo, até o sol se pôr. Não, nós não podemos acordar e dormir com a ira no nosso coração. Mesmo porque quando a gente deita na cama para dormir, a gente não sabe se vamos acordar no outro dia. Então é melhor dormirmos com o coração limpo, né? De toda a ira, de todo engano, de toda angústia, de tudo aquilo que não provém de Deus. Então, Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Porque a ira provoca também o pecado, né? Quando a pessoa está irado, é mais fácil para ela fazer qualquer coisa errada. Porque, como servos de Deus, não podemos nos deixar dominar pela ira. Muitas vezes, por causa de um momento de ira que a gente dá lugar à ira no nosso coração, é que acontecem as maiores tragédias. Então a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Porque ficar irado, todo ser humano fica. Até Jesus ficou irado. Quando ele chegou no templo, viu os cambistas negociando dentro do templo
sendo que o templo é casa de Deus, é lugar de adoração, lugar de oração. O povo fez da casa de Deus casa de comércio. E ficavam ali negociando. Jesus chegou, pegou um chicote e lançou o chicote para cima deles, derrubou todas aquelas coisas que eles estavam armazenando ali dentro do templo para vender. Sangue de Jesus tem poder. A casa de Deus não é casa de comércio. A casa de Deus é casa de oração. Então, se o próprio Jesus ficou irado, nós como seres humanos também ficamos. Tem coisa que nos deixa irado mesmo, mas nós temos que dominar. Nós temos que dominar a ira. Nós não podemos deixar nos levar pela ira. Temos que clamar ao Senhor que nos dê domínio próprio. Nós temos que nos dominar pelo poder glorioso do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, leia. Glória a Deus. Alan, palavra. Deus te abençoe, Alan. Vamos ler a palavra para o Alan. A Ana Regina falou que é a segunda vez que sai essa palavra. É a segunda vez mesmo, Ana Regina. Eu percebi isso. É alguma coisa Deus está querendo fazer, viu? Então se abra para o Senhor. É o Senhor querendo te ensinar alguma coisa, é o Senhor querendo te preparar para alguma coisa mais. Então, leia Isaías 28. A palavra para o Alan. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Viu, Alan? O Senhor, ele faz a chaga, mas ele mesmo cura. É Jó, capítulo 5, versículo 18. Leia Jó, capítulo 5. E com certeza o Senhor vai estar falando ao seu coração. Vitor Vicente, palavra. Vitor Vicente já li, não? Já, essa última que saiu aqui. Irai-vos e não pequeis. Da Ana Regina foi a Isaías 28. Paulinha Gomes, ela pede uma palavra e oração para sua família. Paulinha. Vou tirar a palavra para Paulinha. Glória a Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 18. Leia 1 João capítulo 3, Paulinha. O Senhor vai falar ao seu coração. José Veríssimo pede oração para sua casa e para sua família. José Veríssimo está orando. Eliana Conselho pede oração para sua família e por saúde. Como é que é? Eliana. Eliana Conselho. Sueli Oliveira, palavra. Sueli Oliveira. Glória a Deus. Já já vamos começar a orar. A Sueli é palavra. Vou tirar dessa caixinha aqui. Glória a Deus. Uma palavra para a Sueli. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. É Isaías 55, versículo 3. Leia Isaías 55, viu, Sueli? E o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Inclina os ouvidos ao Senhor. Se aproxime dele e ouve tudo aquilo que ele tem falado e que ele quer falar ao seu coração. E a sua alma viverá. Alexandre Barbosa, ele é de Jardim Ângela, São Paulo, Zona Sul.
Pede uma palavra. Alexandre. Glória a Deus. Palavra para Alexandre. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Provérbios, capítulo 2, versículo 11. Leia Provérbios, capítulo 2, Alexandre. Seja prudente. Tenha o bom siso. Use a inteligência que o Senhor te deu. Tá? E saiba lidar com cada situação. E lida com prudência. Cada situação. E aquilo que você não conseguir, peça para o Senhor que Ele te dá sabedoria. Vamos agora providenciar um copo com água, para nós estarmos orando ao nosso Deus. Nesta oração vamos estar orando por aquela criança que nós estivemos orando algumas semanas atrás, que ele teve alta, voltou para casa, mas voltou para o hospital novamente. E esta criança está precisando da nossa oração, os pais também. Então vamos estar orando, né, por esta criança. O nome dele é Mateu, né? Mateu. Pela mãe dele, a Samira, pelo pai dele, que eu não sei o nome, mas... Marlon. Vamos estar orando pelo bebê, para que o Senhor tenha misericórdia, visite aquela criança e conceda a ela a bênção da cura e o milagre que nosso Deus é poderoso para fazer. Glória a Deus. Vamos continuar orando por todos os irmãos que estão conosco neste propósito, aqueles que estão conosco desde 2020 e agora 2025, aqueles que têm nos ajudado, que têm orado por nós. Eu peço a vocês que continuem orando pela minha vida, pela vida da minha família. E vocês que puderem também estar nos ajudando nessa transmissão, para que possamos também ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda. Com certeza o Senhor vai estar recompensando. Você pode usar a nossa chave Pix na descrição do vídeo. Você pode usar o QR Code ou o Superchat. E creia que o Senhor vai estar te recompensando, vai estar te abençoando cada vez mais. Glória a Deus. Vamos estar orando então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos na tua presença. Quero colocar nas tuas mãos, Senhor, todos aqueles cujos nomes aqui estão. Aqueles que pediram, meu Pai, oração pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos seus amados. Eu peço que o Senhor os visite. Eu peço que o Senhor envie a cura, envie o milagre, pelo teu grande poder. Para a glória do teu nome, envie também a tua grande salvação. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um deles possa buscar em ti a vitória, a bênção que só o Senhor pode dar. Traga, meu Deus, essa esposa de volta para sua casa. Meu Deus, destrua pelo teu poder o adversário que tenta destruir esse lar. E não é a primeira vez que ele faz isso. Então, Senhor, coloca a tua mão. Faz a tua obra, meu Pai, neste lar e nesta família. Lança por terra todo o poder do adversário. Queima com fogo da tua glória. E abençoa, meu Pai, a vida dos teus servos que estão pedindo a oração. Aqueles, meu Pai, que necessitam de uma bênção, de uma vitória com urgência, que precisam de uma providência vinda de ti, Senhor. Vai de encontro a cada um deles nesta madrugada. Opera, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor ama os que te amam e os que de madrugada te buscam te acharão. E nós estamos aqui nesta madrugada fria clamando pelo teu socorro. Visita, Senhor, e faça a tua obra na vida de cada um deles. Oh, Deus, em nome de Jesus, opera teu milagre para a glória do teu nome e aqueles, meu Pai, que estiverem
participando conosco logo mais, durante o dia ou até no outro dia. Que o Senhor possa abençoá-los também, guardá-los, fortalecê-los e livrá-los do mal, juntamente com toda a sua casa, a sua família. E a enfermidade seja repreendida e destruída pelo teu poder. O mal seja arrancado. Visita aqueles que estão, meu Pai, nas prisões, aqueles que estão nos centros de recuperação, aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade ao relento, embaixo de viadutos, de pontes, de marquises. Meu Deus, socorre. Socorre, meu Pai, aqueles que não têm ninguém por eles. Mas que o Senhor vá ao socorro de cada um. Visita os hospitais, visita, meu Pai, as UTIs, visita, meu Pai, as UTIs neonatal, visita, meu Pai amado, os centros cirúrgicos, visita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai eterno, as crianças que estão na UTI, que precisam do socorro do Senhor. Eu oro, meu Pai, por aquela criança, pelo Mateus, pelo filho da Samira. Oh, Deus eterno, filho do Marlon, eu peço a cura daquela criança, meu Deus. Eu sei que para o Senhor não há nada impossível. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, então visita com cura, com milagre. Visita também, irmã Noêmia, Senhor, a obra é tua na vida da tua serva. Tu conheces, meu Pai, a sua vida, tu conheces o seu coração. Faz a tua obra segundo a tua bondade, a tua fidelidade e misericórdia. Contempla, Pai, todos aqueles que estão sofrendo num leito de dor, que estão sofrendo hospitalizados. Meu Deus amado, aqueles que estão com enfermidade incurável, que o Senhor coloque a tua mão, porque para o Senhor não há enfermidade incurável. Toca, Senhor, na raiz da doença. Derrama a tua bênção, derrama a tua cura, o teu milagre. E faz a tua obra também no Brasil, na vida das autoridades constituídas do Brasil, na vida das autoridades eclesiásticas também. Toma a tua igreja nas tuas mãos, peleja pelo teu povo, peleja, Deus, pela tua igreja comprada com teu sangue no Calvário. Traga, meu Pai, um reavivamento espiritual para a tua igreja na terra. Desperta os que dormem, levanta aqueles que estão caídos no caminho. Socorre o aflito e o necessitado. Envia provisão em cada lar, Senhor, em cada família, onde estiver chegando o som da minha voz. Que chegue a tua bênção, que chegue a tua cura, o teu milagre, que chegue a provisão do céu, que as portas se abram. Que o inimigo da nossa alma seja envergonhado e derrotado, que ele não tenha poder sobre nós, nem sobre os nossos familiares, nem sobre a tua igreja, nem sobre o teu povo na terra, porque a tua palavra diz que o inimigo não vai prevalecer contra a igreja, porque a igreja é soberana, está acima de potestades, de principados e de dominadores. A igreja é tua, Senhor, a obra é tua no meio do teu povo. Lança por terra tudo que não provém de ti. Dai vitória àqueles que estão em luta e em tribulação. E ajuda o teu povo a passar pelas provações. Meu Deus, eu peço a tua bênção, eu peço a tua cura. Faz a tua obra, meu Pai, na vida daqueles cujos nomes estão aqui. E aqueles que estão, meu Pai amado, através do Instagram, através do Face, cujos nomes aqui não estão, mas o Senhor conhece cada um. Eu oro pela vida da irmã Cileide, pela vida do seu esposo, suas filhas, seus netos, sua mãe. Faz a obra, meu Pai, no lar da tua serva, dai vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Faz a obra na vida da irmã Ana. Meu Deus, visita com cura, com milagre, a irmã Ulides, o seu esposo, a sua família. Opera, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo o poder maligno atuando, todo espírito de enfermidade. Eu oro pela vida da irmã Dalila, por toda a sua casa e a sua família, pela vida da irmã Júlia, Senhor. Eu repreendo o mal, eu ordeno que saia o mal, saia agora. Saia agora. Em nome de Jesus Cristo, vai saindo toda perturbação maligna, toda obra do adversário, todo o poder das trevas, saia dos lares, saia das famílias agora. Saia agora da mente, saia do coração. Lança por terra, Senhor, toda obra maligna.
Vai quebrando, meu Pai, todo jugo da doença. Vai quebrando todo jugo maligno, atuando, meu Pai, na vida do teu povo. Libera, Senhor, a causa na justiça. Libera tudo aquilo que está retido pelo adversário. Traz, Senhor, nas nossas mãos o que é nosso por direito. Confunda o adversário e lança ele por terra. E abençoa a tua igreja, meu Pai, com toda a sorte de bênção. Faz a tua obra, meu Pai, e renova as nossas forças físicas e espirituais. Renova a nossa fé, a nossa esperança no teu santo nome. Faz a tua obra, meu Pai, aonde quer que chegar o som da minha voz, nos lares, nas famílias, nos estados, nas cidades, nas aldeias, nos vilarejos, em outros países. A obra é tua, meu Pai. Opera maravilhas, porque tu és maravilhoso. Pai, nós te rogamos, nós te agradecemos. Abençoa a vida da Noemi, do Thales, do Luiz Miguel, a vida da Sara, meu Pai, a vida do João Vitor, do Natan, a vida, meu Deus e meu Pai, da Liz, da Isabela, Pai, do bebê, a vida do Gutenberg, meu Pai, a vida de todas as minhas irmãs, meu irmão, meus sobrinhos e cunhados. Faz a tua obra, meu Pai, na vida de cada um dos meus e na vida de todo o teu povo, meu Pai, onde chegar o som da minha voz. Que a tua bênção chegue junto, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E na vida daqueles que têm me ajudado, aqueles que têm estendido a mão para nos ajudar nessa transmissão, que nada falte para eles. Que o Senhor supra cada necessidade e abençoa, meu Pai, de uma maneira toda especial a vida de cada um, Senhor. E envia socorro do céu e socorro da terra, e derrota o adversário e amarra no abismo valente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, os teus servos, as tuas servas que estão precisando de uma casa, precisando de uma moradia, prepara para eles, meu Pai. Abre as portas que estiverem fechadas. Envia socorro do céu. Realiza a tua obra pelo teu grande poder, para a glória do teu santo nome. Deus, eu coloco tudo em tuas mãos. E eu creio no teu mover, Senhor, no teu agir em favor desta nação e em favor da tua igreja na face de toda a terra. Faça a tua obra, meu Pai, e destrua as obras das trevas e toda a fúria do inferno contra mim, contra a minha casa e a minha família por causa dessa transmissão. Porque eu sei que eu chego onde eu não poderia chegar, mas pela tua misericórdia e bondade eu consigo chegar. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda ação do inferno, todo levante do inferno, caia por terra, vá para o abismo, seja destruído agora, pelo poder e autoridade do nome de Cristo. Me ajuda, Senhor, a vencer este mundo. Ajuda a minha família a vencer. E toda barreira e toda muralha no nosso caminho caia por terra. Em nome de Jesus Cristo. Toda arma forjada, ferramenta preparada contra nós. Senhor, destrua. Isaías 54 se cumpra na nossa vida. Porque tu sabes, meu Pai, que temos nos dedicado a ti. Por isso, faça a obra e confunda o inimigo das nossas almas, pelo poder do teu sangue, para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Cada vez que nós oramos, que nós repreendemos o adversário. E por que eu repreendo? Porque na hora que eu estou orando pelas pessoas, ele fica furioso, ele não quer que ore. Ele quer fazer o que ele deseja fazer. Mas o Deus que servimos é maior. E o inimigo das nossas almas, pelo poder do sangue de Cristo, ele não tem poder para continuar agindo. Se a igreja orar, se a igreja clamar, o Senhor vai fazer a obra e vai dar a vitória para a honra e glória do seu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Ele, Quem impedirá? salve, Jesus.
Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja e fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.